Vamos falar dessa polêmica. Cláudia Raia, né, uma das grandes atrizes brasileiras, virou polêmica na internet, porque ela diz o seguinte, olha, a Cláudia Raia, ela falou em determinado momento, que quando a filha fez 12 anos, a filha dela já é adulta hoje, né, quando a filha dela fez 12 anos, deu ali um vibrador, né, ela disse que é uma forma de ensinar, de abordar, de falar sobre a filha, sobre sexualidade, sobre a vida sexual. Enfim, qual que era o contexto? Ela tava lá, podcast, esse é o problema. Às vezes o artista tá lá dando entrevista no podcast, aquele clima mais descontraído, aquele clima mais livre, aquele clima mais solto, diferente de uma entrevista na TV que é sempre bem engessado. Aí a pessoa sai falando, e tem que entender que na internet, ainda mais hoje em dia, você tem que falar e saber falar, saber como falar, porque há certos assuntos que as pessoas, elas vão pegar no pé e vão encher o saco se você não saber se comunicar. Aí a Cláudia Raia tava lá num podcast em Portugal, né, teve várias perguntas que deixaram ela ali até no Marcia Justo. A entrevistadora perguntou até da Luana Piovani, né, a Luana Piovani tem uma fama de ser antipática, o que você acha disso? Enfim. Aí chegou um momento que começaram a falar ali da vida sexual da Cláudia Raia, né, como ela lidar com isso, como esse processo na vida dela. Aí ela começou a falar daquela maneira descontraída, né, aquele espaço que acaba virando um espaço ali de uma troca de ideia mais livre, mas você tá lá na internet, um monte de gente tá te assistindo. Aí um determinado momento ela falou assim, não, eu tenho 17 vibradores, né, e minha filha, quando tinha 12 anos, eu também dei um vibrador pra ela, né, uma forma dela entender como funciona. E ela deu a explicação dela como mãe, né? E aí é óbvio, né, que a fala ali gerou uma repercussão, um monte de gente falando, meu Deus, como é que pode dar um vibrador pra filha com 12 anos, que absurdo, tal. E aí começou a gerar um bafafá na internet danado que você já deve ter ouvido falar. Já teve até deputado falando que é um absurdo, que ninguém tá com alguma documentação. Enfim, depois da polêmica, da forte polêmica, a Cláudia Raia veio a público e falou assim, não, gente, na verdade, a fala foi tirada do contexto, né, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, né, que eu sempre tive uma relação aberta com meus filhos, eu sempre me comuniquei muito bem com meus filhos, né? Sempre sentei desde cedo para falar sobre os assuntos importantes. E sexo é um assunto que você tem que falar com seu filho quanto mais cedo, melhor, para ele entender como funciona, né, para ele entender, né, uma forma de ensinar, de ter a confiança do filho, da filha, tal. E aí ela falou que o contexto era basicamente esse, mas o contexto foi, a fala dela foi tirada do contexto, né, deu ali uma distorcida, as pessoas não entenderam, né. Enfim, agora já gerou a polêmica. A internet vive de polêmica, deve ficar rendendo aí uns 3 dias, daqui uns 2, 3 dias, ninguém lembra mais, até vir mais 500 mil polêmicas, mas de novo, gente, podcast gera esses problemas, né? Porque o podcast, diferente da TV, que é um espaço mais sério, mais, né? No podcast, independente se é no Brasil, no caso da Cláudia Raia, ela estava em Portugal, é um ambiente mais descontraído, que a pessoa se sente mais livre, tem muita mais liberdade para falar. E geralmente é entrevistas em podcasts que geram muitas polêmicas e dão muitos BO, porque as pessoas esquecem que ainda por estar num ambiente descontraído, é um ambiente que tem muita gente assistindo e te olhando. Então, se não saber falar, se comunicar, né, para falar de certos assuntos, né, é complicado. E aí aparentemente foi o que aconteceu com a Cláudia Raia.